orar. Pai, nós te agradecemos, estamos muito gratos por todas as tuas bênçãos que recebemos neste dia e somos gratos pelo teu poder que está sempre presente aqui conosco para nos guiar em nossos passos e nos conduzir em nosso caminho. Obrigado. Somos verdadeiramente abençoados por estarmos na tua presença. Te agradecemos pela tua ajuda e pela tua orientação espiritual para nós. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Podem se sentar. Aleluia, meus queridos irmãos. Agora, Colossenses capítulo 4. Vocês estão realmente felizes de estar aqui conosco neste acampamento? Muito bem. Agora eu gostaria de pedir que vocês prestassem a máxima atenção ao que estamos prestes a compartilhar. Isso é de extrema importância, porque talvez não tenhamos a oportunidade de falar tanto durante o restante deste acampamento. Eu não sei, vamos ver. Mas quero que vocês ouçam com atenção, porque muitas coisas estão sendo ditas. Mas acredito que este é um dos acampamentos mais importantes. Diz e dize a Arquipo: atenta para o ministério que recebeste, para que o cumpras integralmente. Refletir sobre essa responsabilidade parece melhor para você? A situação parece um pouco mais clara e significativa agora, não é mesmo? Preste muita atenção a Arqueu. Guarda com todo o cuidado o ministério que te foi confiado, para que o cumpras de maneira completa e fiel. Amém. Agora, é de suma importância que o leve ao ministério para que você, de forma alguma, não venha a falhar com ele. Uau! Deus está dizendo a você, preste muita atenção ao ministério que ele lhe confiou e certifique-se de que irá cumpri-lo por completo. Segunda Epístola a Timóteo, capítulo 4 e no versículo de número 5. Mas vós, sede sóbrios em todas as coisas. Amém. Sejam sóbrios em todas as coisas. Ok. Suporte pacientemente as dificuldades. Faça o trabalho de um evangelista e cumpra fielmente todo o seu ministério. O que diz a versão King James? Faz prova cabal do teu ministério, o que significa realizá-lo de forma completa. Em outras palavras, como a Bíblia americana diz, cumpra seu ministério. Amém. Uau! Cumpra seu ministério lá, porque se há algo que seja verdadeiramente e fundamentalmente importante para você acreditar ou entender em toda a sua profundidade, é a inquestionável e imperativa necessidade de que você e eu, cada um de nós individualmente, cumpramos o ministério específico que nos foi confiado. Na verdade, não sei por que estou compartilhando essas coisas com você. Eu deveria compartilhar comigo mesmo. Você entende? Porque, eu realmente preciso disso. Eu sinto que é a mensagem mais importante para mim. Então, devo compartilhar isso com você? Sabe, é muito difícil colocar em palavras, mas a realidade disto é algo que sinto de uma forma incrivelmente profunda. É uma certeza que vai muito além de uma simples explicação. O fato é que precisamos entender que um dia todos nós, sem exceção, não estaremos mais aqui nesta terra e nossa presença física chegará ao fim. E quando esse momento chegar, pode ter certeza de que nada neste mundo material realmente vai importar, exceto por uma única coisa, que você tenha cumprido fielmente o seu ministério. Na verdade, nada vai importar. Eu realmente não sei como explicar isso direito, mas para mim, pessoalmente, sabe?
Quando o Andraé Crouch morreu, a partida dele foi algo que me tocou muito, porque eu cresci ouvindo as músicas do Andraé Crouch e a minha vida cristã foi marcada e influenciada pela música dele. Sabe, a minha experiência é algo bem diferente daquela da sua geração, que já cresceu com acesso a uma imensa variedade de estilos musicais, como a Zono, o que é Onto Music e todo tipo de coisa. Mas aquela música específica, para mim, carrega um peso completamente diferente, e a partida dele, em particular, é um evento que me faz refletir de uma maneira que eu diria ser muito mais profunda e pessoal. Muitos de nós não refletimos profundamente e, por causa disso, não entendemos o que está acontecendo. Se você realmente não começar a pensar profundamente sobre a sua própria vida, você vai acabar perdendo a maior parte da orientação tão maravilhosa que Deus está tentando te dar. Por que eu digo isso? Porque você acha que Gana se encontra na situação atual, mesmo tendo uma sucessão de presidentes ao longo dos anos, e não estamos falando apenas de presidentes, mas também de outros líderes importantes. Não se trata apenas de líderes, mas também dos diretores de ministérios, dos gestores de aeroportos e dos chefes de estações ferroviárias e de todos os outros departamentos essenciais para o país. Praticamente todos que já tiveram a oportunidade de viver e trabalhar no exterior, incluindo diretores do Hospital Colibu, médicos do Hospital Kibu e os médicos do Hospital Militar 37. De fato, quase não existe um médico mais velho e experiente que não tenha tido a experiência de trabalhar fora do país em algum momento da carreira. E por isso, você deve se lembrar que, para alguém conseguir se especializar em Gana, se especializar como médico, tipo, quando você se torna médico, aí você se especializa em alguma área. Isso é algo recente. Foi só há alguns anos que começaram a se especializar. Você não poderia se especializar aqui. E mesmo a pequena especialização que estava sendo feita era como uma frustração. Que frustração, né? Isso, na verdade, ainda é uma grande frustração. Uau! E também é uma daquelas coisas que, você sabe, é difícil de explicar, mas o que eu quero dizer, no fundo, é que todas essas pessoas viveram naquele lugar por um longo período de tempo. Mas mesmo assim, elas não foram capazes de escolher os elementos que já existiam lá e fazer com que eles acontecessem de novo por aqui. Por essa exata razão, o ponto central da questão é que aquele tipo de pensamento mais profundo e elaborado que precisa ser feito para que você possa realmente se beneficiar de maneira efetiva do que está vendo, acaba por não acontecer na prática. E assim, quando as coisas acontecem diante de nós, você percebe que esperam que pensemos profundamente sobre elas e que Deus está realmente falando conosco. Então, para mim, o falecimento de uma grande pessoa como Andraé Crouch continua ministrando ao meu coração como uma mensagem de Deus. E passando cuidadosamente pelos seus álbuns, pensando exatamente em quando, em que momento específico ele lançou cada um deles, há quantos anos, quantos ele fez, quantos mais ele ainda poderia ter feito e o motivo pelo qual provavelmente não fez todos. Agora, a verdade é que ninguém jamais vai conseguir compor músicas tão incríveis como We Need to Hear From You Soon and Very Soon. Eu não sei por que Jesus me amou. Jesus é a resposta para o mundo de hoje. O sangue que Jesus derramou por mim lá no Calvário. Eu amo caminhar com você. Eu amo conversar com você. Ninguém vai compor. O Senhor é minha luz e minha salvação. Sem tempo a perder. Eu vou até o fim, eu vou até o fim. Ninguém vai compor. Como posso agradecer por todas as coisas que você fez por mim? Ninguém vai compor, Senhor. Eu sei que você precisa de alguém. Ninguém vai compor todas aquelas músicas mais. Ele disse que tinha 2.000 delas, mas ele não fez 2.000.
E você vê nas músicas, começa em 90, tipo 82, depois disso 85, depois disso 87, depois 89, aí passam 9 anos, então aparece uma assim. E as músicas, elas não são naturais, embora sejam sobrenaturais. As pessoas não conseguem compor. Elas simplesmente não conseguem compor. Eu te digo com toda a certeza. O livro pode até copiar trechos aqui e ali, mas ele realmente não consegue compor nada novo. Então isso realmente ministra a mim, me faz pensar e refletir, sabe, em tantas coisas. E a coisa mais importante de todas, quando você chegar ao céu, vai ser a pergunta sobre se você é um cristão. É tipo, você realmente cumpriu? Tipo, você terminou? Você realmente fez tudo, sabe? Caiu e mesmo assim falhou? Eu acho que você deveria com toda a certeza dizer alguma coisa. Era outono e você realmente falhou em cumprir com o seu sagrado e divino ministério? Você sabe. Portanto, este é um assunto que carrega uma importância realmente muito significativa e por isso é fundamental que todos nós nos dediquemos a estudá-lo com atenção. Mas a questão que fica é: por qual motivo exatamente devemos fazer isso? Por quê? O que foi que Deus lhe deu exatamente para fazer? Amém. E você realmente fez isso? Sim, com toda a certeza, isso está absolutamente correto. Perguntou se você seria um milionário. Eu não sei dizer se você vai se tornar um homem rico. Também não sei se você vai se casar um dia. E se por acaso for um casamento feliz, isso eu realmente não posso dizer. Mas sobre o fato de que você vai morrer, isso eu posso dizer com certeza. Isso é mais certo. Mas sair deste mundo é ainda mais certo. Você entende? Sim. Então eu preciso que você tenha uma mente muito espiritual agora, neste exato momento. Recentemente eu estava conversando com um grande homem de Deus, um bispo de um determinado país. E enquanto eu falava com ele, ele compartilhou comigo que na verdade a sua esposa também estava por perto. E a esposa dele me disse: "Quando ouvi você pregando, fiquei impressionada." Eu disse: ainda existem pessoas que pregam dessa maneira? Tipo, não que a pregação em si fosse realmente muito boa, mas sim sobre o que eu estava pregando de verdade. Então eu disse: bem, qual é o tipo de pregação que eu faço? Ele disse: existem diferentes tipos de pregação. Temos pregadores do reino, pessoas que pregam sobre o reino, prosperidade, coisas diferentes. Eu disse: o que eu estou dizendo? Você é a moda antiga, evangelho à moda antiga. Evangelho à moda antiga. E então eles disseram para não parar, porque é exatamente isso que faz com que você se torne atraente. E foi então que ele disse que eles estavam discutindo e compartilhou isso. Esse mesmo tipo de pregação também servirá como uma repreensão clara para aquelas pessoas que pregaram de forma enganosa sobre a prosperidade, porque o próprio Deus está prosperando muito mais do que aquelas pessoas que tanto pregam sobre a prosperidade. Portanto, isso servirá como uma repreensão para eles de que não existe a necessidade de se transformar a mensagem do Evangelho em um fórum de negócios com foco motivacional para prosperar. Então ele me disse algo. Agora, este é um pastor que tem mais de 8.000 pessoas, você pode contar sentadas lá em um domingo, uma igreja enorme. Ele me disse: olha, você começou a pregar. Nós começamos este culto às 8 horas da manhã e as atividades se prolongam até às 9 da noite. E segundo o que ele disse, toda essa rotina se parece com um acampamento. Como um acampamento. Você entende? É exatamente como o que estamos fazendo aqui. E ele disse que não existe mensagem de prosperidade que consiga nos manter aqui em uma sala por 13 horas. E nós não estamos conscientes do que está acontecendo conosco.
É isso aí. Ninguém realmente foi a lugar nenhum. E nós continuamos todos por aqui. Ninguém foi a lugar nenhum. Eles não estão aqui à força. As portas estão, há várias portas e você pode sair a qualquer momento. Ele disse que não existe nenhuma mensagem de prosperidade que consiga nos manter aqui por 13 horas praticamente. Então, meus queridos irmãos e irmãs, aquilo que estou dizendo sobre o que estou pregando é algo realmente muito, muito, muito importante. E é sempre sobre a mesma coisa, o mesmo tema geral, de certa forma. Mas a cada vez que o prego é batido, ele entra ainda mais 1 centímetro no coração e vai selando, assim, certas revelações que são, de fato, muito importantes para as nossas vidas e também para o nosso ministério. Aleluia, meus amados irmãos. Então, eu preciso de verdade que você abra o seu coração e sintonize a sua mente para a ideia da eternidade. Ou por acaso você prefere ter câncer? Porque se você tiver câncer, de qualquer maneira, você vai acabar pensando na eternidade. Você nem vai dizer nada. É isso que você quer? Não. Agora, porque você pode ter outros métodos para te fazer pensar na eternidade. Se você tem câncer, ninguém dirá que você deve pensar na eternidade. Você pensará em uma oportunidade. Ah, você na verdade não sabe disso. Você consegue ver? Sim, porque se eu te apresentasse uma determinada doença, qualquer que fosse, eu com certeza nem sequer diria ok. Tende à revelação. Ok, agora ouço uma voz dizendo isso. Não, 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 você mesmo estará pensando nisso. A verdadeira grandeza consiste em servir a Deus plenamente, sem que isso venha a provocar qualquer tipo de problema. Mas é em Deus e na eternidade que você está olhando. Veja, você pode ter essa percepção. Há tantas coisas no mundo que naturalmente vão levar a sua mente a pensar sobre isso. Mas por causa disso, realmente não há necessidade de vivermos nossas vidas esperando que alguma fonte externa específica nos provoque a pensar sobre a grandiosidade da eternidade. Agora, como um jovem que tem, de forma realista, um futuro inteiro pela frente, com pelo menos mais 40 ou 50 anos para viver, você tem a oportunidade valiosa de escolher colocar sua mente e seus afetos nas coisas do alto, focando naquilo que é eterno, em vez das preocupações passageiras deste mundo. Eu nem disse que a Bíblia diz para colocar seus afetos nas coisas do alto. Você pode se sintonizar assim. Eu estou completamente sintonizado com essa forma de pensar por toda a sua vida e vamos ver quem é que vai te fazer prosperar. Sabe, quando se fala tanto nesse negócio de prosperidade, você se pergunta: quem é que está prosperando com tudo isso? O que é prosperidade? É um carro? É um quarto? É uma casa? É uma televisão? Pela graça de Deus, eu tenho todas essas coisas. Eu não preciso parar de pregar todas as coisas que estão escritas na Bíblia Sagrada, simplesmente para conseguir um programa de televisão. Que bênção maravilhosa. Agora, meus amigos, há algo muito importante que eu quero que façamos juntos e quero que oremos brevemente sobre este assunto. Veja, quando ouço testemunhos, quando estive em Londres recentemente, infelizmente eles não colocaram no podcast, mas ouvi dizer que vão colocar. Você ouve testemunhos de pessoas que foram salvas. Saiba que a salvação é algo maravilhoso. E eu quero muito que sejamos verdadeiros canais de salvação para pelo menos uma pessoa, para que você possa ver com seus próprios olhos até o final do semestre uma pessoa real sendo transformada. Então eu quero que convertamos alguém. Amém. De verdade. Você sabe, um dos nossos pastores estava sendo consagrado como bispo. E então ele apontou para um irmão e disse: eu quero agradecer. Ele disse: graças a Deus. Ele agradece a Deus, ao pai, à mãe,
Ele me agradeceu. Então ele disse: tem um irmão que veio à mente quarto, casa na manhã de domingo. Eu disse: o que é ele? Estou indo para levá-lo à igreja. Me mandou ir à igreja? Não vai à igreja? Sim. E o cara disse que não. Ele disse: eu não te dei banho, eu não passei minha lã para você. E ele o levou para a igreja. Ele entregou sua vida a Cristo, tornando-se bispo. O que é isso? Ele veio de táxi? Sim. E esse era outra pessoa, outro rapaz. Ele veio de táxi e disse ao rapaz que, olha, o táxi está esperando. Se você não for, meu dinheiro está perdido. E o rapaz o levou para a igreja. Eu te digo, sabe, é tão maravilhoso quando você vê pessoas apontando e dizendo, sabe, essa pessoa me acompanhou. Todo mundo que deu um testemunho. Por favor, tente ouvir esses testemunhos no saguão. Retorno ao lar. Você será tocado pelo poder da salvação e pelo poder das pessoas através das quais outros foram salvos. Então, eu realmente quero que oremos sobre isso, porque essa é a primeira missão na qual quero que você esteja. Todos aqui, nós não estamos ouvindo mensagens apenas para ficarmos felizes e contentes. Não. Precisamos ser usados de forma prática pelo Senhor. Então eu quero que oremos. A Bíblia diz que Deus tocará o coração deles. O Espírito Santo irá convencê-los. Então eu quero que oremos para que cada um de nós seja usado pelo Senhor para isso. Vamos nos colocar de pé. Frank, venha e nos conduza em uma breve oração. Aleluia! Aleluia. Pai, obrigado pela salvação. Obrigado por nos usar para a tua glória. Em nome de Jesus, amém. Podem se sentar. E agora, neste momento, vamos retornar ao cumprimento do nosso importante e sagrado ministério. O que você precisa realmente perceber e entender é que cumprir o seu ministério, o seu chamado específico, vai se tornar o aspecto mais crucial da sua vida um dia. E se você acredita nisso agora ou não, a verdade é que isso não altera o fato. Amém. Portanto, eu quero que você mantenha firmemente em sua mente a certeza de que você vai, de fato, cumprir o seu ministério. Agora, algumas pessoas podem perguntar, afinal de contas, qual é o meu ministério? Não é verdade? E alguns podem estar dizendo, eu não conheço nenhum ministério que eu realmente tenha. Eu sou apenas um cristão. Quantos aqui já tiveram esse sentimento às vezes, ou frequentemente, ou na maior parte do tempo? Muito bem. Agora, por causa disso, ou melhor, o principal motivo pelo qual nós de fato encontramos tanta dificuldade em cumprir o nosso ministério, ou até mesmo em ter um ministério que esteja verdadeiramente sendo cumprido em sua plenitude, é porque na maioria das vezes nós não sabemos com exatidão o que é o ministério e nem como nós devemos de fato cumpri-lo. E alguns dizem, bispo, nós conseguimos ver o seu ministério. Sabe, é bem fácil para você enxergar o seu ministério. Você pode pregar, você pode ensinar, você tem uma igreja, você é um pastor, não é? E vocês têm tantas coisas que estão fazendo, mas nós não temos todas essas coisas que vocês têm. Então, não há nada a cumprir, não é? E então, esse é um problema muito importante que nós vamos resolver juntos ainda hoje, ok? Nós vamos resolver esse problema para sempre. Sim, é verdade. E você descobrirá, com o passar do tempo, que cumpre o seu ministério. Para viajar de Bogatanga a Accra, as pessoas usam uma combinação de métodos para se orientar, não apenas uma coisa. Elas observam marcos importantes ao longo do caminho, como edifícios ou características da paisagem. Além disso, uma maneira muito comum e essencial de se guiar é simplesmente conversar com as pessoas e pedir informações para garantir que estão na direção certa.
Você já parou para imaginar alguém, seja dirigindo o seu carro ou mesmo caminhando a pé, fazendo a viagem de Bogatanga para a capital, Accra, e com toda a convicção do mundo afirmando que a direção para Accra é, na verdade, para o sul? Então, estou olhando para a bússola para ir para o sul? Não, na verdade não. É realmente raro que você veja as pessoas fazendo algo desse tipo. Por que isso? Porque na realidade existem inúmeros fatores e influências distintas que acabam por guiar o percurso de uma pessoa ao longo da vida. Compreende? Isso vai muito para além daquilo que consideramos ser a forma mais direta e explícita de orientação, como um conselho ou uma instrução específica. Vou repetir para que fique claro. Se você pegar o exemplo de Accra, a capital de Gana, ela tem um ponto geográfico muito exato no mapa, não é mesmo? Esse ponto é definido precisamente por sua localização, ou seja, suas coordenadas de latitude e longitude, não é? Então, o sistema vai dizer, por exemplo, uma coordenada de latitude de 21 graus, seja 21 sul ou norte, e para a longitude um valor como 24 graus leste ou algo muito parecido. E a junção dessas informações é o que define o ponto exato. Então, este é o método verdadeiramente científico para se encontrar o caminho para lugares como Accra, Lagos e Londres. No entanto, nos dias de hoje, as pessoas muito raramente precisam de recorrer a estes métodos específicos para serem guiadas ao longo do seu percurso. E por quê? Porque existem agora muitas outras maneiras indiretas de visualizar o caminho. Você está comigo? Mas como assim? O número 1 é o quê? Primeiramente, temos as placas de trânsito, né? E é notável como elas são muito boas e claras por aqui. Em segundo lugar, um elemento importante para a orientação são os pontos de referência. Por exemplo, um ponto de referência muito útil é o posto de gasolina, que está localizado em Kintampo Junction, que você encontrará no seu caminho para a cidade de Tamale. E também existe um outro em Teitman, mas Kintampo é o lugar de que eu me lembro muito bem, porque logo depois dali, sabe, começa a ir em direção à região norte e então você está indo para Tamale. Então você vê esses pontos de referência. O que mais é que nós temos por aqui? Não consigo te ouvir muito bem. Eu só quero que uma pessoa, apenas uma, por favor, levante a mão e me diga que sim. Estou me referindo àquelas pessoas que vão dizer que, pelo fato de você usar o ACCR, você realmente não precisa mais olhar para a sua bússola para se orientar, não é verdade? Sim, é exatamente sobre isso que estou falando. Quantas maneiras você tem? 3, 4? Mais alguém? Sim, estamos a falar mesmo da própria estrada em si. Quando você vê a estrada, você pode saber que esta é de fato a estrada. Sim, sem dúvida. Ao ver a estrada, você pode perceber que esta é a estrada correta e que esta outra, com certeza, não pode ser a estrada. Pelo próprio jeito da estrada, esta realmente não pode ser a estrada. Esta deve ser a estrada. Pelo jeito da estrada, a próxima coisa a fazer é seguir um outro carro. Um outro carro que está indo para o mesmo destino que você. É por isso que às vezes você pergunta: você está indo para lá? Ok, não se preocupe, eu vou te seguir. Seguir um outro carro vai te levar exatamente para onde você está indo. Não é assim? É por essa razão que você raramente encontra pessoas comuns utilizando uma bússola. E quando chegam a Teima, vamos checar nossa latitude.
Vamos verificar nossa latitude e longitude para ver onde estamos. Você nem ao menos sabe como usar corretamente a latitude e a longitude, não é verdade? Você nem sequer tem a menor ideia de qual é a latitude dos Christies. Você está apenas fluindo, não é mesmo? Sim, com certeza. O que mais? Você está em um ônibus indo para o Akikrai. Você entra em um ônibus e esquece a direção. Pode confiar no motorista, desde que você faça a sua parte. Você entra em um ônibus e, de alguma forma, simplesmente esquece todas as instruções. E saiba que esse motorista... Quantas maneiras você tem? Não sei ao certo se alguém está escrevendo o uauá de 6 maneiras. Número 7. Temos a vegetação. Se você está viajando em direção ao norte, à medida que se avança nessa jornada, a vegetação ao redor vai se tornando gradualmente menos densa. O terreno também muda, ficando mais arenoso, e as árvores que você vê são mais baixas e de tipos diferentes dos que havia antes. Além disso, o clima também se altera e a temperatura sobe. Sim, o ambiente fica mais quente. E você pode ver que todo o ambiente ao seu redor está mudando significativamente, não é verdade? E o que mais podemos notar? Aparecem sinais bastante incomuns, como por exemplo, bicicletas. Quando você está chegando em Tamale, começa a ver bicicletas. Pessoas andando de bicicleta, coisa que você não vê em Akral. E você não vê nem em Kumasi. E você não vê isso em Tecman. Você não vê o caminho para Tamale a partir de um Cristo. Accra, Kumas, Teiximan, Quintano e Tamale. Essas são as grandes cidades. No caminho há mais alguns, mas esses são os grandes. Teiman, Kumasi, depois Teiximan. Kumasi, Teiximan são 2 horas. Teiman chega a 1 hora e Quint a Tamale são 2, 3 horas, 4 horas. Você entendeu? Sim. Então, o que foi que eu disse? Existem alguns sinais muito comuns que realmente podem ajudar você. Ajudar você a fazer o quê? Ajudar você a localizar e a perceber as coisas com muito mais clareza. Perceber o quê? O que você é? Quer dizer, a abordagem mais próxima do ambiente do norte são as bicicletas. Esses são sinais bem incomuns, não é? Burros também. E quando você está chegando na área de Navrongo, você pode ver muitos burros, asnos e outros animais parecidos. Sim. O que mais? Não, você geralmente não vê corpos quando está dirigindo. O que mais? A natureza das construções é bem característica. Você vê mais cabanas à medida que se aproxima de Tamale. Há muitos indicadores. Veja, ninguém realmente usa uma bússola. Então, vocês que ficam dizendo, estou esperando Jesus aparecer para mim e explicar meu chamado em detalhes e me dizer os lugares para onde devo ir quando ele aparecer e me disser, aí eu também saberei que fui chamado, quando eu receber uma latitude e longitude específicas. Sim, quando eu receber uma latitude e longitude, eu também saberei para onde estou indo. Até lá, não posso ficar seguindo pessoas que têm latitude e longitude. Veja, você tem vergonha. Veja, você tem vergonha. Quantas pessoas dirigindo para o TLE têm latitude e longitude enquanto vão? E você está dizendo que não vai até receber sua latitude e longitude, sua bússola e seu equipamento de navegação. Você é um avião? Pense bem, você por acaso é um avião para precisar de um equipamento de navegação tão sofisticado? A resposta é clara: não, você não é um avião. Você é simplesmente uma pessoa perfeitamente normal, como qualquer outra que existe.
Veja, esse é o erro que as pessoas cometem. Quando você vê alguém que parece estar caminhando em sua vocação, você pode ter a sensação de que essa pessoa recebeu algum equipamento especial de navegação, mas a verdade é que não. A grande maioria das pessoas simplesmente segue as mesmas placas e o mesmo caminho que você também segue. Algo mais? Quantos lados você tem? Como você encontra a sua direção? 9. O 1. Alguém pode realmente lhe dizer? Sim, alguém pode realmente dizer a você, sentado no seu carro, qual caminho seguir. O que já dissemos? Sim. Estrela. As estrelas no céu. Você pode usá-los. Eu vejo. Mais uma vez, alguém dirá que você não irá porque não sabe ler as estrelas. Veja, quando você faz isso, você não irá a lugar nenhum. Sim. Perdão? O clima. O que você quer dizer com condições climáticas? Como você sabe que chegará a Bogatanga quando o clima estiver bom através do clima? Mais o quê? Mais sol, por favor. Queremos mais sol. Uau. Menos escuridão. Nosso irmão diz que há definitivamente mais sol em certas estradas. À medida que você avança, há mais sol. Uau. Sim, é verdade. A linguagem e as suas mudanças, elas ocorrem de forma bastante natural conforme você avança. Por exemplo, em um lugar como Accra, você ouve o que eles chamam de Kankumi. Você ouve 3. Quando você finalmente chega a Tamale, é aí que começa a ouvir o idioma Dagbani. E quando você está na jornada espiritual com Deus, começa a ouvir uma língua diferente. E à medida que você vai indo cada vez mais fundo, percebe que ouve uma língua ainda mais distinta. Quando você está se afastando de Deus, também ouve uma língua diferente. Ouve pessoas falando sobre coisas diferentes que são estranhas para você. Estou em uma estrada diferente. Eu não ouço certas coisas. Pois bem, a estrada em que estou, eu ouço certas discussões sobre certas coisas, não é verdade? E então você ouve uma língua completamente diferente. O que mais? Perdão? A cultura que você vê é realmente uma cultura diferente. Sim. Como assim? A comida que eles vendem. Que alimento você vê em um caranguejo? Cana. Cana. Peixe. Nós vendemos? Ainda vendem peixe frito. Ainda há peixe frito no sistema ou o peixe acabou? Ainda tem peixe frito. Ok. E o que mais? O que você pode encontrar para comer nas ruas de Accra? Você encontrará comidas de rua como kelewele, inhame frito e também os crocantes chips de banana da terra. E na cidade de Kumasi, o que se pode experimentar? Lá você encontrará pratos como o fufu, os animados shop bars, a carne de caça e as saborosas tortas de carne. Uau! E então, o que é que nós observamos em Tamale? Burkina. O que é Burkina Faso? Aqui temos o painço. Ele também é conhecido como milheto e leite de Burkina. Uau! Às vezes as pessoas dizem Boquina, mas o correto é Burkina. Sim, isso mesmo. Isto é Burkina. É assim que eu digo Burkina. Uau! O que mais você vê? Guiné FWS. E não se esqueça que agora você vê ainda mais. Porque eu acho que cerca de 27 bilhões de cidades antigas de Gana foram usadas. 27 bilhões de cidades antigas de Gana, das 40 bilhões de cidades antigas de Gana, foram de fato usadas para investir no fundo da Guiné. Então, por causa disso, há mais no norte. O que mais você consegue ver? Vacas não atropelam outras vacas. Os carros, por sua vez, são muito fortes. Eles não cairão. Seu carro vai ficar esportivo.
Esta é uma lição de vida muito importante que você precisa aprender. Sua vaca acabará ficando mimada e, como consequência, ela irá embora. Você pode nunca acreditar até ver um. O que mais você vê que lhe permite saber? Religião. Agora, a religião mudou. As crenças mudam. Às vezes, à medida que você avança, a religião muda. Uau! Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, todas essas são, na verdade, as maneiras inconscientes e intuitivas pelas quais todos vocês conseguem realizar a sua visão de completar a jornada da cidade de Accra até a cidade de Bogatanga, sem a necessidade de fazer um pedido que poderia ser considerado desnecessário para obter acesso a um equipamento de navegação. Você está comigo? Sem fazer um pedido absurdo de que sem meu equipamento de navegação eu realmente não vou a lugar nenhum. O Sr. Bishop, já tem o seu próprio equipamento de navegação. Você tem latitude e longitude espiritual e sabe para onde está indo. É por isso que você está indo para o ministério com tanta confiança. Mas alguns de nós não temos latitude nem longitude. Não sabemos. Veja, francamente, o que temos aqui é um completo absurdo. Tudo bem, e eu realmente quero que você aceite que esta situação é um absurdo e quero que você tome uma decisão sobre isso agora. Uau, bispo, se o senhor pudesse compartilhar conosco quais são as diferentes maneiras pelas quais o senhor realmente consegue compreender o seu próprio ministério e dessa forma vir a cumpri-lo plenamente. Nós nem sabemos o que é o ministério e, antes de mais nada, como vamos cumpri-lo. Você entende o que estou dizendo? Sim, então este acampamento trata essencialmente disso, de tentar nos fazer compreender mais profundamente qual é o seu ministério. Amém. E qual é o seu ministério para que você possa cumpri-lo e não chegar ao céu e dizer: Senhor, se o Senhor tivesse me dado uma bússola, eu teria feito muito mais. Sabe, Senhor, o Senhor foi muito generoso com outras pessoas. Alguns de nós não conseguíamos ver nada. Agora, veja bem, dependendo de para onde exatamente você está indo, você tem mais de um certo tipo de direção disponível. Por exemplo, quando você está no exterior, em lugares como a Europa, não é mesmo? Lá você tem aquelas grandes placas de sinalização indicando as principais cidades. Mas toda vez que você vai para um lugar novo, você tem uma forma diferente de se orientar. Por exemplo, em Gana você pode ver placas. Eu não acho que você realmente tenha placas. Primeiramente, em um lugar como Gana não haverá sinalização. Então você precisa saber das coisas e se virar sem placas, porque existe um diretor muito importante que simplesmente não coloca as placas. Aí você vai para um lugar como a Inglaterra ou a Europa, onde você tem placas para os lugares. Por exemplo, se você estiver dirigindo na Inglaterra, pode ver uma placa para Manchester ou pode ver uma placa, digamos, para a próxima grande cidade, Budapeste, na Europa. Se você está na Áustria, acho que a Hungria é o próximo país. Você vê placas para Budapeste. Então você vê a placa para Budapeste, ou se houver uma ponte muito grande ou algo assim, ou Verazak. Bem, você vê uma placa para o lugar para onde está indo. Birmingham por Manchester, Newcastle, reto, e eles até colocam as placas para Londres. Você vê Londres a 55 milhas, Londres a 20 milhas. Eles te dão a distância, mas esse é um tipo de coisa. Então aqui não há sinalização. Você tem que perguntar para alguém, tipo em Accra, num ponto assim. Aí você vai para outro lugar. Lá tem sinalização para o lugar. Mas talvez você nem esteja indo para Londres, está indo para perto de Londres. Então você segue as placas para Londres e quando chega lá, tenta encontrar placas mais específicas. Aí também, na América, é um mundo diferente. Eles usam muito norte e sul e o nome da estrada. Então você vai de Nova York para Nova Jersey ou de Nova York para Washington. Você não vê placas para Washington.
De vez em quando você pode ver alguma, mas normalmente não tem. Eles só colocam 95 norte. É assim que as placas deles são. Então, quando você vai para lá, tem que saber como se locomover. Uma das principais estradas é a 95. Então, será 95 norte ou 95 sul. Então, talvez o norte esteja indo para lá, dependendo de onde você está indo para Washington. Eu não sei, só estou dando um exemplo. 95 Norte ou 10 Pike é o nome da estrada e norte. E para onde você está indo é a saída 242. É exatamente isso. Não vai ter placa para a sua cidade, para o seu município ou para onde você está indo. Só que você tem que estar nessa estrada indo para o norte e seguir em frente, entendeu? Agora, quando você vê que é a 95 norte, você se sente confortável. Você entrou na saída 196 e vai sair na 242. Continue contando as saídas em sequência até chegar a 242. Quando estiver se aproximando, pegue a saída e você estará perto do seu destino. Não há nenhuma placa dizendo, Nova Washington. Mas eles têm muitos lugares que são importantes. Você não pode ter só um. Não é o único lugar. Você está me entendendo? Dependendo de onde você está, diferentes coisas ficam mais evidentes. E norte e sul são importantes. É por isso que todos os carros americanos têm bússola. Norte e sul. Ou vamos para o norte ou para o sul. É importante para eles, mas não é para nós, porque sabemos onde é norte e sul. Você está conseguindo me acompanhar até aqui? Ótimo! Pois bem, agora que já entendemos essa primeira parte, quando se trata do seu ministério, hein? Existem cerca de 10 coisas que vão te guiar se você realmente quiser aceitar a orientação. Veja bem, o que estou dizendo é, se você for americano e vier dizendo que está procurando pela rota 92 sul ou norte, não existe nada disso aqui. Nós não temos nenhuma placa mostrando o nome de uma rota com saída 1, saída 2, saída 3, saída 4, saída 5 ou entroncamento 5, entroncamento 6. Não existe nada disso aqui. Até mesmo na placa para a cidade você pode ver que uma companhia telefônica vai escrever Bem-vindo a Inanta. A Tigo, por sua vez, lhe dá as boas-vindas à cidade de Inanta. Sim, e daí, ou no caso de um hotel, o Royal Basin Hotel lhe dá as mais cordiais boas-vindas na cidade de Kumas. Então você sabe que está chegando em Kumas. Mas não é assim que deveria ser. Mas quero dizer que também é um jeito. Você ainda está por aí? Veja, ao vir para o acampamento, você foi para o exterior, mesmo que não tenha ido para o exterior, não é? Yeah. Sabendo coisas que você sabe, eles estão se tornando internacionais, de mente aberta, não é? Então, o que eu quero dizer é, qual é o ponto que estou querendo fazer? Que quando se trata do seu trabalho, do seu chamado, eu vou compartilhar com você talvez uns 10 deles, mas há cerca de 10 coisas diferentes que estão presentes, mas não são proeminentes. Mas todas elas estão te guiando no seu ministério. E essas 10 coisas são, e é importante notar, se você segui-las, especialmente dependendo de qual delas é mais proeminente, entendeu? É muito provável que você cumpra o seu ministério. Sim, é provável que você cumpra o seu ministério. Se você segui-las, é provável que cumpra o seu ministério. Porque todas elas estão guiando, mas elas não são. Elas podem, de fato, não ser uma bússola direta em todos os momentos, mas algumas delas são muito claras. Muitos não estão saindo daqui para Bogatanga. Sem uma bússola, você não está perdido, você não está confuso. Sem uma bússola, sem um carro que indique norte ou sul, mesmo daqui, para onde você verá uma placa indicando para onde? Como você faz para lutar?
Você pergunta para alguém, como eu faço para ir para... Você precisa saber que no caminho para Boatanga está Tamalé, para Tamalé, Cumaci e para Cumaci, Coridria. Daqui, vá primeiro para Cariída, depois pegue a estrada de Cumaci e siga, pois não haverá placas. Então, se você ficar aí sentado reclamando, dizendo que não há placa, você tem placa no seu país. Você está na América, é por isso que você consegue saber. Olha, sabe, estamos um pouco cansados das pessoas reclamando, entendeu? Queremos seguir em frente e servir ao Senhor. Aleluia. Então, essas são as 10 coisas. Estou te dando todo o acampamento no início, ao invés de te dar em partes, estou te dando tudo de uma vez. De uma vez, pum. E depois disso, vemos se conseguimos digerir. O que você acha? É empolgante. É fantástico? Quantos de vocês aqui presentes gostariam de saber em detalhes quais são as 10 coisas que servem como os verdadeiros pilares de orientação para a jornada do seu ministério, além daquele outro assunto? Como você chama mesmo isso? Elas estão te guiando. Quer você aceite ou não, elas estão te guiando. Elas são os pilares da orientação para o seu ministério e, portanto, para o cumprimento do seu ministério, que muitas pessoas morrem sem cumprir. Certo, agora algumas dessas 10. Ouça, eu disse que contaria tudo para você no início. Você pode até sair do acampamento em 5 minutos quando eu te contar. Eu já sei todos os 10 pontos que o bispo estava compartilhando. Você está aí? Mas não, você precisa entender como cada uma dessas 10 coisas está guiando você. Porque isso faz você cumprir seu ministério. Isso realmente faz você cumprir seu ministério. Alguns são mais fáceis, entende? Digamos que na Europa ou na Inglaterra, a situação é um pouco como se você estivesse na Suíça, está certo? Lá existem algumas cidades grandes e bem conhecidas, como Genebra, por exemplo. Você já ouviu falar delas? Na Suíça, temos cidades fantásticas como Genebra, Zurique, Basel, Ben-Lüten e até mesmo Sanalem. E o mais interessante é que, se você está no país, por exemplo, em Genebra, e quer ir para Zurique, o trajeto é muito fácil de fazer. É uma viagem bastante tranquila e direta, entendeu? É assim que eles fazem isso. E quando fui começar a igreja, lá havia um irmão que me disse, porque comprei um carro para dirigir de Genebra. Eu dirigi o carro de lá. Comprei o carro em Genebra e dirigi até Zurique para ir começar uma igreja lá. Um Mazda? Sim. E ele me deu o D. É assim que se encontra o caminho. E então, a partir dali, eu segui pela rota que ia de Genebra para Lausanne. E uma vez em Lausanne, continuei então a minha viagem, desta vez descendo em direção a Berna. E então, conforme você desce, você continua para Basileia ou Zurique. E então você segue um pouco mais adiante e vê a placa que diz Ben Basil. Ben Basil, você vê a placa. Ben Basil, você seguirá Ben Basil. Quando você chegar lá, você vê Zorite aqui. E então você vai, aqui, é isso. É bem simples. Sim, mas América não é assim. América. Você vê 95 esses, você nem sabe que esse é o nome da estrada. Você vê o jeito que é 95 e tem que aprender que isso significa que é a estrada. Isso significa que você está nesta estrada. Esse é o nome da estrada em que você está. E você vê as saídas se aproximando. Estou dizendo isso para mostrar que, apesar de ser verdade que algumas coisas facilitam muito o processo, você não vai encontrar essa mesma facilidade disponível em todo e qualquer lugar. E a grande maioria dos lugares não tem esse jeito fácil e perfeito de encontrar as coisas. Você está me acompanhando? Mesmo quando você está na Inglaterra, se você está na região norte, em Newcastle, e entra na rodovia, você vai ver a placa que diz Londres, a 300 milhas de distância. Então, se você está de fato indo para Londres, você vê a placa e elas são realmente grandes. E você sabe que está indo para Londres.
Estou dizendo isso simplesmente para explicar que a grande maioria de nós, na maior parte do mundo, na verdade não tem esse mesmo tipo de facilidade. E naturalmente você precisa aprender a confiar em muitas outras coisas importantes neste processo. Então agora vamos ver as 10 coisas essenciais que guiam as pessoas no ministério para conhecerem melhor o seu chamado e assim cumprirem o que Deus lhes deu. O número 1, como eu te disse, vou te contar em detalhes desde o início. A misericórdia. Misericórdia. Em segundo lugar, vamos discutir sobre a separação. Em terceiro lugar, temos um conceito que é essencial, que é a vontade. E em quarto lugar, apresentamos o chamado. E agora, no número 5, vamos finalmente abordar o tópico da missão. Número 6, vamos discutir o propósito. Em sétimo lugar, é fundamental ter uma visão clara. Na oitava colocação temos o presente. Número 9, temos a graça. E em número 10, temos o escritório. Então agora você sabe o caminho, não é? Nós começamos. Número 1, a misericórdia. Não é verdade? E agora vamos para o número 2, que é a separação. E na nossa terceira colocação temos a vontade. Em quarto lugar, temos o que é conhecido como a chamada. Em quinto lugar, nós encontramos a missão. E finalmente, em sexto lugar, nós temos o propósito. Chegando na sétima posição, nós temos Teijon, uau! E na oitava posição, nós encontramos o presente. Em número 9, temos a graça. E finalmente, para concluir, no número 10, encontramos o escritório. Uau! Quantos conhecem o caminho? Hã? Você ainda não conhece o caminho? Por que você não sabe o caminho? Você não entende a ciência. Você não entende como isso está te guiando. Uau! Pensei que você entenderia assim que eu lhe desse. Okay, I must admit what I've just seen is genuinely impressive and truly amazing. Então, sem mais delongas, vamos começar com a bagunça. Pois bem, agora, quando você está dirigindo na estrada e vê algo, como é que se chama isso exatamente? Nina, eu preciso te fazer uma pergunta que está me intrigando. Sabe quando você está dirigindo pela estrada numa viagem e observa a paisagem? Nesse cenário, a gente costuma ver uma estrutura bem específica e eu estou quebrando a cabeça para lembrar o nome dela. A palavra está na ponta da língua, mas simplesmente me escapou. É uma daquelas coisas frustrantes, sabe? Então, a minha pergunta é: como você chama isso? Vacas. Você diria que viu uma bússola? Não, mas por outro lado, você diria que se sente muito mais confiante e seguro de si e começa a perceber que a essência divina, na verdade, reside dentro de você e que por isso está finalmente caminhando em direção ao seu verdadeiro norte, não é mesmo? Sim, mas não é uma bússola? Então, vacas.
Estamos constantemente a ver coisas ao nosso redor, como vacas e bicicletas, por exemplo. O que estou a tentar dizer com isto é que, na verdade, existem muitas orientações subtis escondidas nestes elementos. A questão é: consegue perceber quais dessas orientações permanecem em vigor depois de terminado este breve acampamento? Você ousa dizer que ainda não conhece o seu verdadeiro chamado? Pois saiba que há muitos anjos prontos para te dar um tapa daqueles. Há uma legião de anjos e todos eles estão agora mesmo prontos para te dar um daqueles tapas memoráveis. Esses 10 itens que foram mencionados são os que guiam e preparam uma pessoa para o ministério. E é exatamente por essa razão que Deus vai te dizer para que você cumpra tudo isso. Por que ele te diria para cumprir algo? Você nem sabe o que é. Você nem sabe o que é. Quão cruel você pode ser ao dizer, leia suas anotações e nem sabe quais anotações? Nós nem temos anotações. Amanhã vocês vão ser examinados sobre suas anotações. Você nem sabe quais anotações existem. Quantos acham que Deus é um valentão cruel? Não, de forma alguma. Deus não é um gibão. Um gibão é um valentão. Deus é um Deus verdadeiramente amoroso e também um Deus perfeitamente justo. Então, para que você tenha total certeza, saiba que o julgamento dele será baseado em sua infalível justiça. Você viu isso? Você não viu? Sim, por favor. Você começa a se arrepender daqueles que acham que você não estará no céu no dia do julgamento. Haverá way. Portanto, é importante entender que a misericórdia que você pessoalmente recebe da parte do Senhor é, de fato, o primeiro e mais essencial guia para o seu ministério. O primeiro posto de orientação? Sim, com certeza. Eu vou te mostrar. Em 2 Coríntios, capítulo 4, estou simplesmente apresentando a você estas 10 coisas orientadoras que estão lhe mostrando qual é o seu ministério. Certo? Você conseguiu compreender isso? E então, depois disso, você pode tentar dizer que não conhece o seu ministério e vamos ver o que acontecerá com você. Então, se você não quer saber sobre seu ministério para fazer um julgamento, será melhor. Você pode viver durante o próximo intervalo. Você pode simplesmente ir por ali. Você não pode dizer que sabia que não conhecia seu ministério ou que sabia que não conhecia seu ministério. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 1. Portanto, uma vez que fomos agraciados pela compassiva misericórdia de Deus, nos foi confiada a sagrada tarefa deste ministério. E por essa razão, não desfalecemos nem perdemos a coragem para continuar. Pois amém? É importante entender que foi unicamente pela infinita misericórdia que nos foi concedida que nós recebemos a grande honra e a responsabilidade de servir neste sagrado ministério. Isso, amém. Agora, com base nisso, você consegue entender melhor o que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele está explicando que o ministério que ele mesmo recebeu se alinha com essa verdade fundamental. Esta atitude está em perfeita e total conformidade com a grandiosa misericórdia que já havia sido recebida anteriormente. Você entende o que estou dizendo? Está de acordo com a misericórdia que foi recebida. Ou vendo que temos esse ministério como? Como pode ser interpretada como estar em conformidade com algo ou como seguir no fluxo da honra? Você está aí ou vai para casa? Sim, é verdade. Agora você pode começar a entender que a grande maioria de nós, a esmagadora maioria das pessoas,
na verdade, não percebe ou não se dá conta da imensa quantidade de misericórdia que recebemos em nosso dia a dia e a misericórdia que é estendida para nós mesmos, mesmo quando não a merecemos. Aquilo que profundamente te impressiona como um verdadeiro e genuíno ato de misericórdia é, em sua própria essência, um guia direto e específico para o seu ministério pessoal. Sim, de fato, esta é uma orientação muito forte. Você deve parar para pensar e refletir sobre a misericórdia, sobre a imensa misericórdia de Deus para a sua vida. E quando você realmente pensa na grandiosa misericórdia do Senhor, você percebe que fica com pouquíssimas opções. E somente este fato já é suficiente para te colocar no caminho certo, porque é nesse ponto que você percebe que, veja bem, onde eu estaria agora mesmo na minha vida? Qual seria a minha real situação se por acaso Jesus Cristo não me amasse tanto? Onde eu estaria, eu me pergunto, se Jesus não se importasse. Onde eu estaria se ele não tivesse sacrificado a sua preciosa vida por mim? Ah, mas eu estou tão feliz, verdadeiramente muito feliz, que ele fez isso por mim. Ele nunca mais vai escrever uma música assim e nunca mais vai cantar uma música assim, de forma alguma. Então, se ele tivesse alguma música para cantar, já deveria tê-la escrito e já deveria tê-la cantado. Olá, você está aí? Eu queria confirmar se você já está indo para casa, tendo em vista que nós finalmente recebemos este importante ministério. Para o nosso momento de reflexão bíblica, vamos nos voltar para os ensinamentos da primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. Iremos diretamente ao capítulo 7, onde nossa atenção se concentrará na passagem específica do versículo de número 25. Quanto a ver, o que posso dizer é que agora não tenho uma ordem do Senhor. Ok, Dan? A respeito disso, não tenho um mandamento específico do Senhor, mas dou o meu parecer e a minha opinião como alguém que, pela grande misericórdia que recebi do Senhor, me tornei uma pessoa digna de confiança. Amém. Cada um de vocês não entende realmente do que estamos falando, porque quando você diz que estamos recebendo a misericórdia de Deus e isso significa que Deus nos chamou, eu realmente não entendo. Enganar. Estúpido. Olha, se não for você, apenas continue sorrindo. Ninguém saberá que é você. Quando um jovem vem até você e de maneira sincera e consistente lhe demonstra um grande amor e um carinho especial, quando ele se esforça para comprar um presente que foi pensado cuidadosamente para você, quando ele faz questão de visitar você com regularidade e sorri de forma calorosa e espontânea na sua presença, tudo isso pode ser um sinal muito importante de seus verdadeiros sentimentos. Eu não entendo mesmo nada. Eu entendo qualquer coisa mesmo. Eu topo qualquer coisa assim. Você vê, você consegue perceber agora? Agora você vê, você é de fato um verdadeiro hipócrita. Veja bem, você é hipócrita justamente quando recebe amor. Essa aí você não diz que não entende a mensagem. Você diz que não entende que é um chamado para me seguir pelo resto da minha vida. Agora você diz que é um pouco místico. Oh, meu Senhor, eu realmente não consigo entender a mensagem. Então, Senhor, qual é a mensagem específica? Que ministério específico é esse? Ministério específico. Ministério específico para aquela pessoa em particular específica. É por isso que você consegue ver isso. E alguns até ouvem chamados que não deveriam ouvir.
um pequeno sorriso ou você vai ouvir sinos de casamento? Uma visita que você está ouvindo, sou malvado ao ar livre. Você está ouvindo o sinal externo. Essa é uma que você entende elevada à 10ª potência. Elevado à 10ª potência. Você entende o amor. Você entende o amor e a misericórdia, mas o de Deus você não entende elevado à 10ª potência, e sim elevado a menos 10ª potência. Sim. Como você não entende isso? Eu não entendo. Eu realmente não entendo o que ele... Quer dizer, eu realmente não entendo o que ele disse. Eu sou o meio de compartilhar. É por isso que hoje em dia você mal consegue fazer amizade com alguém, porque as pessoas estão aqui ouvindo chamadas que na verdade não deveriam. Ouvindo. Ouvidos extremamente sensíveis. Por você, uma pessoa má como você, uma garota má como você, um garoto mau como você, e Deus mostrou amor a você. Eu te amo. Estou te mostrando misericórdia. Eu quero você. Você não entende, disse, ó Deus, eu não entendi o que você estava dizendo. Ó Deus, eu não entendi o que você estava dizendo. Eu queria uma bússola, eu queria que você falasse claramente. Eu não sei, quando você fala ministério, eu não entendo completamente. Ó sim, ó Deus, eu não consigo te entender. Eu não te entendo claramente. Toda a igreja corre o risco de ser julgada severamente por não entender a misericórdia de Deus. É um julgamento severo. Ficar de pé e dizer que você não pertence. E isso acontece por causa do grande peso do chamado. Somos tão restritos em nossos relacionamentos. Sim, você não pode. Você não pode dizer para alguém, eu sinto sua falta. Ei, sinto falta, você me disse que é um chamado. Quero dizer, sinto sua falta. É um chamado para que você me siga pelo resto dos meus dias. Você diz que sente sua falta, mas você está morto. Verdadeiro ou não? Assim que você puder verdadeiramente ouvir essa imensa misericórdia e amor sendo demonstrados para você, não me diga que você não conhece sua vocação. Não me diga que você de verdade não sabe. Caso contrário, por favor, nunca responda ao amor quando ele de repente surgir em seu caminho. Sim. Apenas esteja lá, de corpo e alma. Sim. Nunca me diga que eu não compreendo a minha própria vocação. E se eu não sei qual é o meu ministério, saiba que imediatamente há uma inclinação natural para aquele que lhe demonstrou alguma bondade e para aquele que lhe mostrou um pouco mais de paciência. É por isso que eu disse ao Dr. Go que ele não amava a Deus. Porque eu realmente senti no meu coração que alguém que costumava beber uma garrafa de vodka com apenas 11 anos de idade, e no final Deus conseguiu te salvar.
Você não entende. Então você diz que não entende. Você não compreende o que está sendo dito. Você não entende o que está sendo dito. E bispo, se eu fosse como você e tivesse a bênção de um chamado tão claro, um chamado realmente muito claro e definido como o seu, eu com toda a certeza saberia o que fazer. Você sabe o que fazer. Ei, pode ter certeza, é finalmente isso que você estava esperando. É por isso que às vezes olho para as pessoas e digo, isso não significa nada para você. Tudo aquilo que foi feito e realizado por você. E um dia nós fomos para a cidade de Takoradi e de repente saiu da boate um homem que parecia muito selvagem. Às 2 da manhã, depois que estávamos relaxando e tomando uma bebida após a cruzada, até por volta das 2 da manhã, quando estávamos indo embora, saiu por essa porta um homem com correntes, músculos e outras coisas, tatuagens e tudo mais. E então o Dr. Go disse, esta é a porta por onde eu costumava sair às 2 da manhã e ir daqui para a próxima boate, e depois para a próxima e para a próxima. E aqui você está, com dignidade, como médico e alguém que foi salvo de forma verdadeiramente milagrosa. Naquele momento, quando o homem saiu pela porta, eu quis ajudá-lo a ser salvo. Eu simplesmente não sabia o que fazer. Eu não sabia o que fazer para que esse homem conhecesse a Deus. Mas você, o amor que lhe é mostrado depois de hoje, você diz que não entende completamente. Você está esperando uma bússola e equipamentos de navegação de um Boeing 777 para que possa saber o caminho e a direção do seu chamado. Veja, é importante compreender que Deus não tem a intenção de nos dar todos os detalhes quando ainda não é o momento apropriado para isso. Sim, quando a sua intenção é mostrar amor, ele está simplesmente mostrando amor. E, portanto, a resposta mais correta e natural ao amor que recebemos é o próprio amor. A resposta ao amor é amor. A resposta para o amor é amor. Se alguém já lhe demonstrou um amor tão grande, então a sua resposta natural e esperada é amar essa pessoa de volta. Pois sim. E de uma forma que a pessoa consiga entender o amor. Se eu venho até você como uma menina e lhe mostro grande amor, e em resposta a esse grande amor, você cozinha um ensopado de caracóis para mim e o traz para mim, você cometeu um erro porque eu também não como caracóis. Eu já ouvi muitas pessoas dizerem que é um prato bastante gostoso, na verdade, mas acontece que eu pessoalmente não como, você me entende? Eu também não como caracóis. Eu ouvi dizer que é muito gostoso. Sim, eu costumava visitar uma pessoa que costumava preparar um tipo muito especial de caracol, que era uma espécie de iguaria, e sempre me servia isso. No entanto, isso não é o que eu interpretaria como uma demonstração de amor, o fato de ela servir seus caracóis. Agora, eu gostaria de convidá-lo a fazer algo um pouco diferente. Então, meus queridos amigos e amigas, vamos refletir juntos sobre o amor verdadeiramente extraordinário que Deus demonstrou por todos nós. E se você parar para pensar bem sobre a natureza desse sentimento, para mim, honestamente, eu não conheço e nem consigo imaginar nenhuma outra interpretação possível para a profundidade e a grandiosidade desse amor. Da mesma forma, você também não consegue encontrar nenhuma outra interpretação que seja lógica para as misteriosas cartas que tem recebido, para as visitas completamente inesperadas que tem recebido, ou para as insistentes ligações que tem recebido durante a noite toda.
T vai para o número 1. Os presentes que você tem recebido, esse aí você não entendeu errado. Pelo contrário, você entendeu muito bem e você não disse, quero mais detalhes para que eu possa responder adequadamente. Você quer detalhes? Você quer detalhes? Levante-se. Você quer detalhes? Você quer detalhes de Deus para saber o que fazer? É isso que você está esperando antes de poder responder. E os seus amigos, onde estão? O que aconteceu com eles? E o que está acontecendo com eles? Você está pedindo detalhes. Você está pedindo detalhes para saber. Você não entende isso. Bondade. Você não entende o que é bondade e o que é amor. Você quer. Você quer. O que você quer ouvir de novo? É por isso que algumas pessoas, algumas mulheres não se casam. Sim, elas não entendem o amor. Quando o amor está chegando até elas, às vezes você não vê o que elas fazem. Irmãs, olhem, a verdade é que é melhor vocês ficarem bem espertas e entenderem direitinho a mensagem. Tudo o que posso dizer é, você foi tola, perdeu uma boa oportunidade. É por isso, mulheres, vocês precisam de bons conselhos, porque seus corpos se desenvolvem muito antes da sua mente. Depois de uma longa jornada, estamos finalmente trazendo o corpo de volta para você, para que possa ter o encerramento e honrar a sua memória. Você diz que não entende. Como você pode dizer que não entende? Como você pode dizer que não entende? Olhe para a igreja na qual Deus te colocou. Se você vê isso como um acidente, você vê apenas como uma coincidência. Olhe como você está. Você está aqui de pé. Compare-se hoje, neste exato momento, com apenas um pouco de tempo atrás. Você não entende isso. Você não entende. Você ainda não entende isso. Você quer explicações mais profundas. Se você quiser uma explicação mais profunda, será para sua própria cabeça. Será para sua cabeça. Não, é sério, você realmente tem que entender isso. Sim, é de extrema importância que você entenda isso perfeitamente. Quando você está ouvindo atentamente sobre a mensagem da misericórdia e do amor, é esperado que você se levante e comece a responder a esse chamado. Você conhece bem aquelas estudantes da escola Wesley Girls? Elas têm um jeito muito característico de apenas olhar, sabe? Como se não estivessem compreendendo nada. Como se realmente não quisessem sorrir. Elas não querem mostrar que estão felizes. Não, essa não deve ser a sua história. Todo mundo gosta de ser amado e, claro, de receber esse mesmo amor de volta. Eu te amo e você também gosta de mim, do jeito que eu gosto de você. Está vendo? Você já assistiu ao Thriller do Michael Jackson? Alguns de vocês já assistiram. É algo antigo, mas veja o que disse a jovem enquanto caminhavam. Ele disse, eu gosto de você. Ele disse, eu também gosto de você. Você gosta de mim do jeito que eu gosto de você? Veja, essa era a pergunta que ele estava fazendo. Quero dizer, você gosta de mim do jeito que eu gosto de você? É isso que Deus está te perguntando. Você gosta de mim do jeito que eu gosto de você? Quando alguém está te mostrando bondade e amor, isso é um chamado. É um chamado e eu preciso de detalhes específicos. Posso saber qual trabalho vou fazer? Por favor, não se ofenda, de verdade. O que eu quero dizer é que você realmente precisa ter muito mais cuidado a partir de agora. Você precisa ter cuidado. Não entenda Deus errado.
Ninguém aqui deve entender Deus errado quando ele mostra muita bondade. Alguns de vocês não são de Gana. Vocês receberam muita bondade de Deus. Não, é como se fosse por acaso. Mas se você visse em espírito, o Senhor lhe mostraria um anjo para trazê-lo aqui e guiá-lo para fazer isso. Isso não é por acaso. Ou você pode pensar no acaso, mas Deus não pensa no acaso. Você não pode morrer por acaso. Não há chance. Então, só para que fique claro, não entenda mal. Interprete-o. Sente-se com calma e analise com muita atenção os textos, as ligações, as cartas, os presentes, as mensagens de WhatsApp, as visitas e as pesquisas no Google. Você já parou para pensar, para realmente refletir sobre o profundo e incondicional amor que Deus sente por você? Não se trata de um gostar superficial, mas de um amor que transcende a nossa compreensão, que conhece cada detalhe do seu ser, seus medos e seus sonhos. É um amor que não depende do que você faz ou deixa de fazer, que não se baseia em suas conquistas ou em seus erros. É uma presença constante e imutável. Então, a pergunta vai além de um simples saber. Você realmente entende e permite que essa verdade transforme a sua percepção de si mesmo e do mundo ao seu redor? Você gosta dele do mesmo jeito que ele gosta de você? Já neste caso, você efetivamente recebeu um chamado que é bem mais detalhado. E o chamado verdadeiro é responder sempre com amor. Seja lá o que for que Deus veja como amor, você deve então se entregar totalmente a amá-lo. Voltar. Eu também te amo. Eu também te amo. Sozinho. Olha, aquele ali, sozinho. Você se encontrará fazendo a grandiosa obra de Deus de uma certa maneira. Ah, sim. Sim, sabe, esse foi o primeiro chamado ao qual eu comecei a obedecer quando eu ainda estava no ensino médio. Era a experiência de Deus me amando e eu, em resposta, querendo amar a Deus de volta. Você sabe, né? Todas as pessoas que tiveram visões de Jesus e tudo mais, eu realmente as invejo. Eu realmente os invejo. Eu gostaria muito de poder dizer que essa também é a minha história, mas a verdade é que não é. Eu sei que Deus me ama e eu realmente amo a Deus com todo o meu coração. Além disso, eu também gosto muito de Deus. Então, eu vou apenas amá-lo e amá-lo e amá-lo e amá-lo e amá-lo. Eu realmente não preciso de nenhum detalhe. Então, com licença, será que eu não posso mesmo se eu me casar com você? Se eu me casar, o quê? Quais são as condições? Eu gostaria que passássemos. Não, estou falando sério. Porque minha mãe realmente passou por muitas coisas e eu não quero certos problemas. Eu não quero ter que lidar com certos problemas. Em vez disso, quero que me mostres exatamente o que vou sentir e experimentar quando responder ao teu amor. Então, por favor, me diga. Número 1. Olha, eu realmente não quero cozinhar certas coisas. E isso é porque a minha mãe nunca me ensinou a cozinhar essas coisas específicas. Número 2. Onde você vai trabalhar? Porque há certas pessoas com quem não quero me casar, certos tipos de trabalhadores. Eu não os aceito. Número 3. Sua espiritualidade. Vamos falar sobre sua espiritualidade. Você gosta de momentos de silêncio? Você gosta de orações? Você gosta de jejuns? Você gosta de macane? Sim? Ok. Esses 4. Ok. Não quero alguém que não saiba fazer. Número 5. Você irá em missões, mas a verdade é que eu não posso ir como missionário. E isso acontece porque tenho que ser franco com você. Tenho que ser franco com você. Não gosto de lagartos e outras coisas. Ouvi dizer que no campo missionário há muitos lagartos, sapos e outras coisas. Tenho medo dessas coisas, principalmente lagartixas. Eu não gosto nada disso. Uau! E então, número 6.
Crianças, agora me digam, qual é a contagem de esperma de vocês? Qual é a sua contagem de esperma? Contar? Não, de forma alguma não vá pensar isso. Não quero que você pense isso. O que estou dizendo não é necessário. Eu não quero dizer isso. Estou dizendo isso porque há alguns irmãos cuja contagem de esperma não é compatível. Então, qual é a sua contagem de esperma? Você não sabe? Tem que verificar. Número 3. E quanto à foice? Foice? Você não sabe? E o HIV? Há muitas coisas que você precisa verificar. Por favor, certifique-se de verificar cuidadosamente todas essas coisas antes de retornar com os resultados do seu laboratório. Uau, uau, uau. Essa é sua resposta ao amor? Não se surpreenda se você nunca se casar. Em outras palavras, não se surpreenda se você nunca estiver no ministério. Você diz que não gosta de lagarto. Você não gosta dessas baratas? Você está perguntando qual é a contagem de fala da pessoa? O que significa quê? Quer dizer, você pode me abençoar? O que você tem? Quanto dinheiro você tem? Quanto dinheiro você tem? Que bênçãos você tem? E então, qual era a sua direção futura? Quer dizer, quando você diz que eu deveria estar no ministério, qual é a direção futura? Quero saber os detalhes. Isso vai ser esquerda, direita ou centro? Uau! Senta, agora me ouça. Ficar de pé. Pense em todos os seus dons e talentos por um momento. Você sabe como Deus gosta de você. Deus está mostrando amor e bondade para você. O que você acha que isso significa? O que você acha que isso significa? Significa que, no fundo, Ieme também deve dar esse salto de fé e amar a Deus de volta, sem pensar de forma excessiva e sem fazer tantas perguntas assim. Eu não. Você não sente um chamado para ser apóstolo. Na verdade, não é. O que acontece é que existem exatamente 10 coisas lá embaixo. No final está o ofício. Este aqui é a misericórdia. Este aqui é a misericórdia. Quando você responde à misericórdia, você avança cerca de 70% do seu ministério. É verdade. Olha, quando você ministra como se eu estivesse ministrando, eu sou mais abençoado do que você. Ministrar salva mais o ministro do que a pessoa que está sendo ministrada. Ah, sim, eu sou quem está sendo abençoado. Eu sou quem está sendo abençoado. Eu sou quem está sendo abençoado. Eu sou abençoado em ministrar 70%. Você já percorreu 70% do caminho de todo o seu ministério, incluindo os detalhes e tudo mais, só por responder. Eu também te amo. Eu amo. Eu também te amo. Eu gosto de você. Eu também gosto de você. É isso mesmo. Tudo para quando as respostas que recebemos não são proporcionais. Eu já amei muitas pessoas que não me amam exatamente do mesmo jeito que eu as amo. E amei muito, de verdade. Sim, eu realmente amei muitas pessoas que não me amaram de volta. Esse é o nível ao qual eu penso nelas, cuido delas, me preocupo com elas. Não é que elas tenham retribuído esse amor da mesma forma. Não que tenham feito algo de mal, mas é como se não fosse igual, sabe? Tipo, se você... Alguém chega a sorrir. Você ainda trabalha. Ah, sim. Oi. Calma, calma. Não precisa se emocionar. Não precisa ser emotivo. Apenas desça. Vamos descer. Você ganha um presente para alguém. Você entrega o presente e a pessoa diz por que você não precisa dar presentes sempre. O amor pode funcionar sem todos esses presentes. Ou você dá um presente a alguém e a pessoa está tentando comprar meu amor, ou o quê? Estou tentando comprar meu amor? Uau!
Então, Yemig, Deus não está tentando comprar você. Ele só quer que você pule. Você vai pular. Ele só quer que você tenha o mesmo tipo de entusiasmo. Sim, é tão bom ser recebido por uma pessoa feliz. Algumas pessoas têm medo de ir para casa porque, quando vão, não sabem que tipo de recepção vão ter. Seja 10 rostos que podem ser sérios ou então felizes, estão rindo ou estão sorrindo. Sim, é exatamente isso. Alguns. Agora, as pessoas chegam em casa, geralmente sentindo-se bastante felizes e acabam por encontrar apenas uma irmã irritada e mal-humorada. De quem é, afinal, o rosto que apareceu? Quem é o quê? De quem é o rosto que apareceu? Levante a mão, Pai querido. Muito obrigado pela vida preciosa dele, que é um presente maravilhoso. Que esta vida seja dedicada a você, servindo sempre com amor e fé, em nome de Jesus. Amém. Uau! Ah, que grande bênção. Pois bem, agora este é o seu verdadeiro eu, e saiba que isso ocupará cerca de 70% de suas vocações por basicamente toda a sua vida. O ministério está somente neste aqui. As outras opções também te orientam e mostram como realizar a tarefa, mas este aqui, em particular, já te leva 70% do caminho. Ah, sim. Eu não posso mentir para você. Eu gostaria de te dizer algo mais complicado. Mas pense bem, ao responder com amor, dedicando toda a sua vida e o seu casamento, não é responder ao amor? Apenas responder ao amor vai mudar o seu chamado. Onde mora, com quem estará, em qual cama dormirá, qual será seu nome. Tudo em você é uma resposta ao amor, não detalhes, nenhuma letra. Verifique isso, aquilo, o que for e teste. Apenas responder ao amor levará 70% de toda a sua vida. Sim, apenas respondendo ao amor. Resposta adequada ao amor adequado. Quando eu estava na escola, quando eu estava em Legon, não sei onde era, se era no primeiro ou no segundo ano, minha esposa tinha uma amiga, ela tinha uma amiga. Pelo que parece, eram todos estudantes que frequentavam a mesma escola. E foi nesse exato momento que os rapazes começaram a chegar. Quando eu digo rapazes, não quero dizer vagabundos, não quero dizer de mala, não quero dizer isso. Não é que sejam caras sem valor, o que eu realmente quero dizer é que eles são como irmãos, unidos por um forte senso de dignidade. Sim. E você, quando ouvir uma palavra e não entender, apenas pergunte aos seus vizinhos o que ele disse. Apenas pergunte o que ele disse. Não tenha vergonha de perguntar, tudo bem? E você pode perguntar, que língua é essa? Ok. Uau. Ela, na verdade, não respondeu a nenhum dos seus irmãos. Você pode abrir a porta atrás de você para que essas pessoas possam ver? Abra a porta atrás de você. Abra tudo até o lado ali. Glória a Deus. Oh, uau. Pode colocar sua cadeira de volta onde estava. Certifique-se que a porta abre completamente. Sim, irmão que está, irmã atrás da porta. Sim, mexa-se. Deixa aberta e sente-se ali. Abra contra a parede. Glória a Deus. Ou a porta não pode abrir. Deveria ser possível abrir. Ele abre. Sim, faz. Ok, até certo ponto. Nada mal. Uau. O que eu estava dizendo? Sim, havia essa irmã. Ela não estava correspondendo ao amor. Eu estava na minha escola. Diferentes bons irmãos.
Ou, caso alguém se atrevesse a escrever cartas de amor, ela vinha, mostrava as letras para todos e ria com gosto. Lia em voz alta para provar que os irmãos estavam certos. Minha querida Rosa, você é a flor mais radiante do meu jardim. Desde o primeiro instante em que te vi, meu coração começou a bater mais forte e acelerado. Tive palpitações intensas que duraram por 2 horas, até que finalmente consegui me acalmar. Quero que você saiba que nunca senti o que senti desde o momento em que te vi. Oh, minha querida Rosa. Não, ela não se chama Rosa. O nome dela não é Rosa, mas ele está chamando ela de Rosa. Minha Rosa. Minha querida Lírio, minha linda buguenvilha, por favor, eu te imploro, diga o tão esperado sim ao meu grande amor. Por favor, diga sim ao meu amor. Porque meu amor é forte, é real, é genuíno. Ah, e observe como elas seguram a carta e em seguida começam a rir. Sim, elas estão rindo muito. Ela raramente teve dificuldades para se casar. Sim, depois da escola, ela se tornou uma primata idosa. Outro, mesma coisa. Ela dizia não para todos que a pediam em casamento. Não, nunca correspondeu ao amor. Eu pessoalmente conheço pelo menos 2 ou 3 bons irmãos que a pediram em casamento em algum momento. E de repente, em um dia, ela simplesmente diz: não, não, eu não gosto de você. É exatamente por isso que eu digo isso. E com isso, mais de 70% ou até mais de 80% da vida daquela pessoa já se foi. Uma delas, eu sei, agora já tem mais de 50 anos de idade. E essas são algumas das respostas ao amor. Às vezes vem de algo que você já viveu no passado. Às vezes, talvez sua família se desfez, ou sua mãe foi embora, o pai foi embora, e esse tipo de situação pode realmente te afetar. Você vê que tem medo da vida, e você deveria ter medo, existe medo na vida, você deveria ter medo, mas você precisa ser capaz de se curar e conseguir superar isso. E com isso, mais de 70% da vida delas já se foi. Então, da mesma forma, quando Deus vem com um amor enorme, 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 e é como, não, 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 Senhor. Boa parte da sua vida já se foi. Se eu não estivesse no ministério, não estaria aqui. Nenhum de nós estaria aqui. Uma grande porcentagem da minha vida teria desaparecido. Eu estaria, talvez, nem sei se estaria vivo. Duvido. Apenas amando o Senhor. Realmente valeu muito a pena ter o Senhor em minha vida. Amar o Senhor. Uau! Quanto da sua vida será perdido por não fluir no amor? Então, irmãos e irmãs, fluindo em amor, respondendo adequadamente. Agora, o amor de Deus é o amor maior. Veja, na Bíblia está escrito: ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua própria vida em favor dos seus amigos. Então isso significa que o amor de Deus por você é a maior expressão de amor. Então você também deve encontre uma ótima risada para responder, especialmente se você vier com um amor menor, porque não vai funcionar. Se alguém vier até você e começar a falar tipo, olá, como você está? Então sua resposta ideal é: veja bem, eu sou do tipo mais quieto, eu realmente não falo muito, quero dizer, eu não gosto de cozinhar. Então, quando ele vem me visitar, eu geralmente vou comprar comida pronta. Qual é mesmo o nome do vendedor de relógios em Colegono? Chefe Solo? Aquele em Colegono? Barcelona? Barcelona? Você vai comprar o Barcelona?
No seu aniversário? A pessoa realmente vai te cobrir de amor. Uau! Então você diz, eu não sou do tipo que faz aniversário. Eu não sou do tipo que comemora aniversário. Uau! Você não é do tipo que faz aniversário. Bobagem. 70% da sua vida é o quê? Perdido. Sim, com certeza. Tantas coisas que nós fazemos que na verdade acabam por destruir as nossas vidas por inteiro. Então, se Deus me chama exatamente como Ele te chama, apenas interprete o amor tão bem que você vê, bispo. Há apenas uma coisa que eu quero explicar para você. Veja, quando um garoto te ama de verdade, não há a menor necessidade, sabe? Algumas das coisas que ele estava dizendo, eu sinceramente não aprecio. Um dia, uma irmã, você sabe, o amado, acho que nem era o Baba, ele estava se aproximando dela. E ele era do tipo poético. Então, ele escrevia poemas sobre os seus sentimentos. Eu realmente nunca tinha visto ninguém como ele antes em toda a minha vida. É assim que ele demonstra alegria, escrevendo poemas. Quero dizer, eu não sei. Eu nunca escrevi um poema para minha esposa antes, porque eu não escrevo poemas. Mas a verdade é que você não precisa sentar e dizer, sabe? O que é isso? É quase como se você chegasse a pensar que aquela pessoa ali na sua frente não é normal. Naquele momento era assim mesmo, ele é normal. E como se escreve um poema? Porque os poemas eram fantásticos. No poema ele dizia, não consigo ver nada porque você bloqueou minha. Desde que você apareceu, meu campo de visão foi preenchido unicamente pela sua presença. Eu até tento buscar outros rostos, mas a verdade é que não consigo ver mais ninguém. Sua imagem se sobrepôs a todas as outras, e você bloqueou minha capacidade de notar qualquer outra pessoa. Minha opinião. Tô louco. Você consegue acreditar que esse irmão quase foi simplesmente descartado como paciente mental? É inacreditável, mas é verdade. É como se essa pessoa fosse, quero dizer, psicologicamente, não é algo do tipo, porque você nunca viu tanto amor e você vê que há pessoas que dizem a Deus, Deus, se você me ama, eu agradeço. Mas não há necessidade de morrer. Não há necessidade de morrer por mim. O que é isso? Todo esse drama de morrer na cruz, todas essas coisas, eu não sei por que você está fazendo tudo isso. Sabe, se você me ama, apenas me ame. Mas morrer na cruz, eu não entendo todas essas coisas. Se você me ama, não vejo por que você morreria. Por que você morreria por mim? Por causa da cruz e tudo isso, eu não conseguiria fazer isso com você. Veja, se o amor está vindo até você de uma forma que você não está acostumado, não o rejeite, porque pode ser o maior amor. Só que você não conhece esse tipo de amor. Existem níveis de amor. Níveis de amor. E eu vou te mostrar como responder a Deus. Deus precisa sentir você. Eu disse, Deus precisa o quê? Sentir você. Ei, você ainda está por aqui conosco ou já está pensando em ir embora? É importante que você fique, pois Deus precisa sentir a sua presença. Sim, Ele precisa sentir você, sentir a sua entrega e o seu coração aberto. Amém.